Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 7 do primeiro livro de Samuel. O capítulo 7, gente, encerra a primeira parte do livro de Samuel. Você está lembrado que no começo do livro de Samuel eu expliquei para vocês que nós temos 4 partes do livro de Samuel. A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 7, que conta o nascimento de Samuel, que conta o fato dele ser consagrado, que conta o fato dele ir para o templo e até ele se consolidar como um juiz e como um profeta. Nessa história toda aconteceram aqueles momentos em que os filisteus dominaram e venceram os israelitas, numa batalha vergonhosa em Ebenezer, né? E agora nós encerramos então. Por que nós encerramos aqui? Porque o próximo capítulo vai ser já a escolha de Saul como rei. Nós vamos começar o processo de monarquia entre os israelitas. Então, hoje nós encerramos. Praticamente nós encerramos aqui com Samuel esse tempo em que havia juízes conduzindo o povo. Embora o livro de Juízes tenha nos dito que houve 12 juízes, mas é claro que houve mais juízes, tá bom? Vamos lá, gente, obrigado a vocês, os seus comentários carinhosos, muito obrigado, obrigado você que fica com a gente aqui fazendo essa caminhada, chame mais pessoas, compartilhe esse vídeo e eu peço a você que se inscreva no canal, isso mesmo, se inscreva no canal, tá certo? Vamos lá então, tá? Vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine para a gente encerrar essa primeira parte do livro de Samuel e lembrando que a gente hoje tem uma vitória bonita e preste atenção no versículo 12, que momento lindo, lindo, lindo para a sua vida, tá bom? Vamos então ler hoje o capítulo 7. Vieram, pois, os habitantes de Cariatarim, transportaram a arca do Senhor, puseram-na na casa de Abinadab, sobre a colina, e consagraram o seu filho Eleazar para que a guardasse. E o tempo passou, decorridos 20 anos desde o dia em que a arca foi levada para Cariatarim, todo Israel se lamentava, invocando o Senhor. E Samuel falou a todo o povo de Israel, dizendo: Se voltardes de todo o vosso coração para o Senhor, tirando do meio de vós os deuses estranhos e as Astarote, se vos apegardes de todo o vosso coração ao Senhor, e só a Ele servirdes, então Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Os israelitas afastaram os Baals e as Astartes e serviram somente ao Senhor. Convocai todo Israel em Masfa ou Mispá. Talvez na sua Bíblia esteja escrito Mispá. Em Mispá, disse Samuel, e orarei por vós ao Senhor. Reuniram-se em Mispá, tiraram água, derramaram-na diante do Senhor e jejuaram aquele dia, dizendo: Pecamos contra o Senhor. Samuel era juiz de Israel em Mispá, ou Masfa, né? Os filisteus foram informados de que os israelitas tinham se juntado em Mispá e os seus príncipes marcharam contra Israel. Os israelitas souberam e ficaram aterrorizados. Dissera Samuel: Não cesses de clamar por nós ao Senhor nosso Deus, para que ele nos salve das mãos dos filisteus. Samuel tomou um cordeiro de leite e ofereceu-o inteiro em holocausto ao Senhor. Depois, clamou ao Senhor por todo Israel, e o Senhor o ouviu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus começaram o combate contra Israel. O Senhor, porém, trovejou com sua voz forte sobre os filisteus naquele momento, e eles se dispersaram, sendo abatidos pelos israelitas. Os vencedores, saindo de Mispá, ou Masfa, né, perseguiram os filisteus e feriram-no até o lugar que está por baixo de Bet-car. Tomou Samuel uma pedra e pô-la entre Mispá e Sem, dando-lhe o nome de
Ebenezer, pois disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Humilhados dessa forma, os filisteus não tentaram mais voltar ao território de Israel. A mão do Senhor pesou sobre os filisteus durante toda a vida de Samuel. Foram devolvidas a Israel as cidades que os filisteus lhes tinham tomado, desde Acaron até Gate. Israel livrou sua terra das mãos dos filisteus e havia paz entre Israel e os amorreus. Samuel foi juiz em Israel durante toda a sua vida. Ia a cada ano visitar Betel, Gálgala e Mispá, onde pronunciava os seus juízos em favor de todo Israel. Voltava depois para Ramá, onde habitava. Ali também julgava Israel e edificou naquele lugar um altar do Senhor. Muito bem, gente. Olha aí, ó. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu te explicar um negócio. O que aconteceu? Você sabe que Israel está sob o domínio dos filisteus. Os filisteus, né, estão ali mais junto do mar Mediterrâneo, mas subjugaram os israelitas. Os israelitas são praticamente servos dos filisteus, explorados pelos filisteus, né? Cidades que eram dos israelitas, Acaron, Gate, tudo foram tomadas pelos filisteus. E os filisteus colocaram os seus príncipes, né, os seus governadores ali naquela cidade. Olha o que aconteceu. Eles não aguentavam mais aquela situação, não aguentavam. Você lembra que no capítulo anterior, os filisteus devolveram a arca para os israelitas, porque falaram, essa arca está causando doença, peste, epidemia aqui com a gente. Devolveram. Só que ela não voltou para o santuário de Shiló, da onde saiu. Não. Eles deixaram, quando eles botaram a arca nas duas vacas, e as vacas levaram, elas levaram entre o limite do que era o território dos filisteus e dos israelitas. E aí o que eles fizeram? Os levitas que pegaram, levaram aquela arca e foram para uma cidade chamada Cariatarim. Lá em Cariatarim, a arca não foi para um santuário, não. Eles pegaram a arca e levaram para casa particular de um homem chamado Abinadab. E consagraram o filho de Abinadab, Eleazar, para cuidar da arca. Tipo um sacerdote, assim, para cuidar da arca ali, cuidar da arca. Eleazar, então, passa a cuidar daquela arca na cidade de Cariatarim, que não era o santuário de Shiló. E ali a arca ficou durante 20 anos. Mas o que acontece? Vamos lá, Samuel já está mais velho, já está mais adulto, já está mais velho, aquela coisa toda. Nesses 20 anos em que a arca não estava no santuário, estava lá em Cariatarim, nesses 20 anos, o que aconteceu? Aquilo que sempre acontece com os israelitas. Eles vão se afastando de Deus, começam a cultuar Baal, Astarote. Baal é os deuses cananeus, Astarote são aqueles mastros que eles colocam do lado dos santuários, né? E começa a adorar, começa a ter a sua religião misturada com a religião dos cananeus. Uma coisa, isso é um fenômeno natural, porque se você está no meio, se você está em Canaã, né? Em Canaã, e Canaã é um lugar que já tem há quanto tempo uma religião já consolidada. É claro que você começa de repente a misturar a sua religião, a sua fé, os seus costumes com ele. Então Israel fez isso. O que aconteceu? Falou, gente, não está certo. Por isso é que nós estamos sob o domínio dos filisteus. Aí Samuel, como profeta, atenção, Samuel, como profeta, começa a falar, gente, vocês têm que abandonar os Baals, vocês têm que abandonar os ídolos, vocês têm que abandonar as Astarote, para que a gente possa viver em paz e livre do domínio dos filisteus. Ah, é? Então tá bom. Aí Samuel organizou, todo mundo foi para um lugar, uma cidade que chama Mispá, ou Maspa. Maspa na sua Bíblia, Mispá. Presta atenção, onde fica Mispá? Mispá fica numa colina, é uma cidade que fica no território de Benjamim. Fica mais ou menos a 12 quilômetros de Jerusalém. Atenção, 12 quilômetros de Jerusalém. Jerusalém ainda não é uma cidade importante, por enquanto, não é importante. Jerusalém só vai ser importante porque Davi vai conquistá-la, mas ainda não é uma cidade importante. Mispá é uma cidade importante. Mispá em hebraico significa torre de vigia. E eles vão para Mispá. Lá em Mispá, os israelitas fazem um ritual de pedido de perdão. Derrama água e a água, então, é como se lavasse os pecados. Fazem holocaustos, né,
para apresentar a Deus, para que Deus possa aplacar a sua ira. Atenção, atenção, o que acontece? Os filisteus falam, ó, todos os israelitas estão acampados em Mispá, vamos lá acabar com eles, vamos lá acabar com eles. E eles sobem. O que acontece para acabar com os israelitas em Mispá? O pessoal começa a clamar para Samuel. Samuel reza, 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 reza. Samuel reza, Samuel, pelo poder da oração, faz o povo então se consolidar em torno de uma batalha e vão lutar contra os filisteus. Atenção, atenção, atenção. Nesse momento, Deus mostra o seu poder trovejando, né? Provavelmente deve ter sido uma tempestade muito grande. Eles foram encorajados justamente dizendo, Deus está ao nosso favor. Pela oração de Samuel, o povo combate contra os filisteus. Vencem os filisteus, acaba com os filisteus. Num lugar perto de Mispá, atenção, e ali onde os filisteus acabaram, onde os israelitas venceram os filisteus, sabe onde que é? Justamente naquele mesmo lugar em que eles foram derrotados esses dias, Ebenezer, no lugar que chamava Pedra de Socorro, Ebenezer. Naquele dia, os filisteus, naquele tempo, os filisteus, há 20 anos atrás, os filisteus venceram os israelitas, numa batalha vergonhosa. E lá eles falaram, Deus não foi o nosso socorro. 20 anos depois, os israelitas vencem de uma maneira acachapante os filisteus. Em que lugar? No mesmo lugar. Deus mostrou o seu poder. Naquele lugar, Ebenezer, pedra de socorro. E aí, olha que lindo, hein? Samuel escreve numa placa e coloca lá, Pedra de Socorro, Ebenezer, e diz, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui, e Ele há de nos ajudar mais. A partir daquele momento, então, os filisteus são dominados. Diz a Bíblia que eles não voltam mais a intimidar os israelitas enquanto Samuel for juiz, for profeta. E aí o povo vive em paz. Atenção, atenção, nesse tempo, então, o que acontece? Samuel é o grande profeta e é um grande juiz também. Ele vive na cidade de Ramá, mas ele julga todo Israel, andando pelas cidades e julgando Israel. Até que no próximo capítulo nós vamos ver Deus pedindo a Samuel que escolha um rei, que unja um rei. Vamos lá, gente, vem aqui que tem só uns versículos, são poucos versículos para a gente entender aqui, ó. Então, estamos combinados? Capítulo 7 encerra a primeira parte do livro de Samuel, que é justamente depois de trazer toda a vida de Samuel, desde o seu nascimento até se tornar um grande juiz, um grande profeta, tá bom? No versículo 6, só para a gente ver aqui, ó, versículo 6. Reuniram-se em Mispá, tiraram a água, derramaram-na diante do Senhor e jejuaram aquele dia, dizendo, pecamos contra o Senhor. Samuel era juiz de Israel em Masfa. Mispá, Masfa é aquela cidade no território de Benjamim, onde ele se reúne para fazer o ritual justamente de expiação. Aqui é uma coisa interessante. A água derramada arrasta com ela os pecados. Essa era uma prática, deixa eu contar para vocês, essa era uma prática, gente, muito comum nas religiões. Na Bíblia, entre os israelitas, poucas vezes se usa a água para lavar o pecado. Aqui é interessante que se usa. Geralmente se usa na Bíblia os sacrifícios de expiação, holocaustos, mas a água às vezes é pouco usada como se fosse para lavar o pecado.
João Batista vai lembrar isso depois quando mergulha as pessoas na água, né? Mas aqui a gente vê a água como que é aquela que leva os pecados, tá bom? No versículo 8, vem aqui comigo, ó, versículo 8. Disseram a Samuel: não cessas de clamar por nós ao Senhor nosso Deus, para que Ele nos salve das mãos dos filisteus. Samuel então toma um cordeiro, faz um sacrifício e começa a rezar. O que acontece aqui? Samuel afasta o inimigo e faz o inimigo ser vencido pelo poder da oração. Quem fez isso? Quem fez isso? Moisés. Ah, tá vendo aqui que o livro, a Bíblia está mostrando Samuel até como um grande Moisés, tá vendo? Moisés, uma vez, pelo poder da oração, com o braço estendido, o povo vencia a batalha. Samuel, rezando, pedindo a Deus, o povo vence os filisteus. Tá vendo? Vem cá, no versículo 10, como eu disse para você antes, enquanto Samuel oferecia um holocausto, os filisteus começaram o combate contra Israel. O Senhor, porém, trovejou com sua voz forte sobre os filisteus naquele momento, e eles se dispersaram, sendo abatidos pelos israelitas. Na verdade, essa palavra trovejou pode lembrar tempestade, tempestade. Tempestade que significa, provavelmente, naquele momento, houve uma grande tempestade, né? E eles perceberam ali o sinal de Deus de que eles de que eles tinham que partir para a batalha. Os inimigos também perceberam que havia alguma coisa sobrenatural, né? E também ficaram com medo. Mas há estudiosos que dizem que essa palavra trovejou, ela pode significar, o trovejou pode significar a guerra que é feita em nome de Deus. O Senhor trovejou, né? Então muitos estudiosos acham que é chamada a tal da Guerra Santa, né? Que seria a guerra empenhada em nome de Deus, né? O Senhor trovejou, é o povo lutando em nome de Deus, tá? Tá certo? Mas provavelmente pode ter sido uma tempestade, deixou todo mundo assustado e nessa tempestade foi um momento em que eles atacam e vencem os filisteus. Vamos lá no versículo 12, tá acabando aqui, ó. 12. Tomou Samuel uma pedra, aqui que interessante. Tomou Samuel uma pedra e pô-la entre Mispa e Sem, dando-lhe o nome de Ebenezer, pedra de socorro. Ebenezer significa pedra de socorro. Nesse lugar aí, lugar da pedra de socorro, foi onde os filisteus venceram a batalha. Tá certo? E aqui ele disse, até aqui nos socorreu o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor. Gente, o desastre militar de Ebenezer, lembra? Lá atrás, há 20 anos atrás, Ebenezer foi o local onde os filisteus venceram os israelitas. Hoje, no mesmo lugar, Deus vinga essa derrota e faz o povo de Deus, os israelitas, vencerem no mesmo lugar. E olha que bonito, é colocado uma plaquinha Ebenezer, pedra de socorro. Lá atrás, Deus não foi pedra de socorro. Hoje, Deus é pedra de socorro. E Samuel diz, até aqui nos ajudou o Senhor. E para terminar, não, tem mais 13. Humilhados dessa forma, os filisteus não tentaram mais voltar ao território de Israel. A mão do Senhor pesou sobre os filisteus durante toda a vida de Samuel. O que aconteceu, gente? Aconteceu que Samuel fez o povo de Israel viver em paz, né? E diz que os filisteus não mais tentaram nada contra os israelitas. Mas aqui eu tenho que falar uma coisa da história para vocês. É bonito falar que Samuel conseguiu uma vitória grande sobre os filisteus, mas a gente tem que estudar a Bíblia com ciência também. A história nos diz que não foi bem assim. Os filisteus ainda encheram as paciências dos israelitas. Foram sempre os inimigos. Samuel não conseguiu esta paz completa e nem subjugar totalmente os filisteus, não. Quem vai ser o grande vencedor contra os filisteus e vai botar os filisteus no lugar deles, sabe quem vai ser, né? Davi, o grande, poderoso rei Davi. Esse sim. Então,
O Samuel consegue essa batalha de Ebenezer, né, vencer. Consegue, até aqui nos ajudou o Senhor. Tem paz, ele julga o povo, ele tranquiliza. Mas os filisteus somente serão vencidos verdadeiramente. Os filisteus vão chegar, somente vai ter um fim da hegemonia dos filisteus com o rei Davi, que foi um grande general, um grande rei, um grande estrategista, né, um grande guerreiro, tá bom? O fim da hegemonia dos filisteus só vai acontecer com o rei Davi, tá bom? E aqui, para terminar, ó, uma coisa interessante aqui. O povo está em paz, né? Samuel, né, foi juiz em Israel durante toda a sua vida, né? Continuou como juiz, como líder. Ia cada ano visitar Betel, Gálgala, Masfa, onde pronunciava seus juízos em favor de todo Israel. E voltava depois para Ramá, onde habitava, e ali julgava também. Esse aqui é uma prática, gente, interessante do juiz itinerante. O juiz itinerante. Nós temos os juízes, geralmente, você estudou comigo o livro dos juízes, você viu que os juízes, cada tempo o juiz era de um lugar, de uma região, e ele julgava ali a partir do seu lugar. E era comum dos juízes fazerem serem itinerantes. Então ele ia para algumas cidades importantes, algumas cidades grandes, algumas cidades que tinham santuário, e eles ali faziam o seu trabalho de julgar, conduzir o povo, né? E Samuel fazia isso. Ele morava em Ramá, mas ele ia para Betel, para Gat, Gálgala, ia fazendo esse trabalho do juiz de julgar. Chegava numa cidade, julgava as pendengas que tinha lá, falava, organizava o povo e tal. O que nós temos aqui é que o povo está vivendo numa relativa paz até o momento em que eles vão pedir um rei e Deus vai pedir para que Samuel unja o rei de Israel. Deus mostrou o seu poder e mostrou a sua fidelidade. Lá atrás, um dia, eles perderam a guerra. Isso não significa que Deus não estava com eles. Deus depois mostrou o seu poder, a sua fidelidade e fez eles vencerem a guerra. Às vezes na vida da gente é assim. A gente perde alguma batalha aqui, não sai alguma coisa como nós pedimos aqui, mas lá na frente Deus nos ajuda e Deus nos coloca de pé. E não esqueça, eu disse para você, guarde o versículo 12 deste capítulo 7. Até aqui nos ajudou o Senhor. E assim tem sido a nossa vida. Assim é a sua vida. A cada dia, a cada momento, a cada noite, quando você terminar o seu dia, erga os seus olhos para o céu e diga, até aqui nos ajudou o Senhor. Et crucem Domini, fugit partes adversae, vite teleo de tribo Iuda, radix Davide. Aleluia.